Amém? Em nome de Jesus, Provérbios 11:14. Vou falar aqui um pouco sobre conselho, né? A gente vai começar falando sobre isso, né? Provérbios 11:14 diz o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselhos há o quê? Segurança. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia fala que esses conselhos eles são muito importantes, porque nele nós temos segurança. Ter conselhos em nome de Jesus. Amém? Mas mais importante que isso é se aconselhar com pessoas que realmente são de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pessoas que realmente têm uma direção para dar a sua vida à parte de Deus. Em nome de Jesus. Você não pode sair ouvindo aí qualquer pessoa, mas realmente alguém que tem com que contribuir quando abre a sua boca. Amém? Em nome de Jesus. Porque a pessoa que ela não é de Deus, quando ela fala, essa pessoa que ela sabe que é Deus, ouviu falar de Deus, mas ela rejeita a Deus, a Bíblia fala que a sua garganta é como um sepulcro, a sua língua sai maldições e da sua boca escorre veneno. Então, as pessoas nós devemos aconselhar, são pessoas realmente de Deus, nós devemos nos cercar delas, em nome de Jesus. Amém? Deus fala, e Deus está falando, e Deus continua a falar, e falta é pessoa para ouvir, em nome de Jesus. Amém? Deus usa a vida de muitas pessoas, irmãos, em nome de Jesus, e nós precisamos nos aconselhar, né? Tem pessoa que diz o seguinte: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas isso não é verdade. A Bíblia nos mostra que os conselhos, eles são muito bons, e esses conselhos, em nome de Jesus, vão nos ajudando. Deus vai usando pessoas a nos colocar no caminho certo, em nome de Jesus. Assim como Deus falou pelos escritores da Bíblia, Ele também fala com muitas pessoas hoje para falar com os outros. Amém? Em nome de Jesus. Deus nunca mudou e nunca mudará. Agora é claro que o que a pessoa fala não pode ir contrário com o que a Bíblia diz, senão você prefere o que está aqui escrito, em nome de Jesus. Amém? Os conselhos são importantes. A gente vai ver o que foi que Davi falou para o seu filho quando estava prestes a morrer. A gente vê em 1 Reis capítulo 2, versículo 1. 1 Reis capítulo 2, versículo 1. Em nome de Jesus, diz o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Amém? Então ele diz o seguinte: coragem, e ser homem. Eu já estou indo pelo caminho de todos os mortais, né? Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você é se a sua descendência, as pessoas que estão ao seu redor, estão sendo preparadas pela palavra que sai da sua boca em edificação, porque da boca de Davi saíam muitas palavras abençoadas, amém? Em nome de Jesus. E na hora da sua morte não foi diferente. Se aproximando do dia da sua morte não foi diferente. Então ele diz: meu filho, eu já estou prestes a ir. Por isso, coragem, ser homem. Ali Davi estava preparando Salomão para ficar sem ele, ou seja, para não ser tão dependente dele assim, porque a gente vê um exemplo disso, por exemplo, com Josué. Porque Josué estava ali, era um homem de Deus, mas estava sempre na sombra de Moisés. E quando Moisés se foi, ele já não sabia o que fazer. Foi preciso Deus vir ter uma conversa
ele, porque senão ele não seguiria. Então tem pessoas que parecem que estão dependentes da outra para viver assim, né? E ele diz então, coragem, ser homem, preparando o seu filho para ficar sem ele, para a independência. Como seria, como é ficar longe dos pais, né? Você tem preparado seu filho para estar longe de você? Você tem preparado ele para isso? Como é que ele vai agir? A Bíblia diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velho não se desviará dele. Aí você se pergunta, pois é, tem muitas pessoas que ensinam, mas o filho acaba saindo do caminho. E aí? O que aconteceu? A palavra não se cumpriu? O que foi que aconteceu? Essa pessoa não teve fé? Essa pessoa não está com Deus? O que acontece é que essa pessoa, quando ela se desvia dos caminhos de Deus, o que vai continuar na cabeça dela é o que foi ensinado. Ela não se desviará do ensino. Ela pode fazer o que é errado, mas o ensino foi dado, o caminho foi mostrado, e a mente dela sabe o que é certo. Amém? Agora, nós não somos donos do destino de ninguém, né? Não somos donos do destino de ninguém. O que nós podemos fazer é ensinar e dar os conselhos segundo a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E confiar e crer que Deus tomará conta do resto. Em nome de Jesus. Amém? Ele então prepara para ficar longe dele, mas também para reinar. Você agora vai reinar. Seja homem. Seja homem. Aprenda a tomar suas decisões. Aprenda a tomar suas decisões, né? Seus filhos estão preparados para isso? Ele então, na sua hora da morte, está fazendo isso, dando conselhos para o seu filho. E ele diz algo interessante no versículo 3. Ele diz: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. A gente vê que isso aqui é verdade quando a gente compara o que aconteceu lá com Josué. Eu estou sempre trazendo a memória aqui Josué, né? Porque Josué, foi o que Deus falou para ele. Ele disse que para ele ir por onde ele quer que fosse, mas que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda dos mandamentos de Deus. E Deus seria com ele todo o tempo. Amém? Em nome de Jesus. Então nós não podemos abandonar esses mandamentos de Deus. É eles que nos fazem ter uma vida feliz. Amém? Em nome de Jesus. É importante saber que os mandamentos de Deus, eles secos, a letra, ela mata e só causa maldição. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela consegue andar na vontade de Deus, de maneira que a vida dela se torna bem-aventurada, feliz. Com o Espírito Santo, nós conseguimos guardar os mandamentos do Senhor, nós conseguimos viver segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? E aí ele está falando isso. Eu acho interessante porque os exemplos que a gente tem na Bíblia, por exemplo, de Deus ordenando como Moisés deveria dizer para Arão e para a descendência de Arão abençoar o povo de Israel, é para dizer que o Senhor abençoe, que Ele brilhe o seu rosto sobre ti, e assim por diante. Ou seja, para abençoar os filhos de Deus, para abençoar a descendência, para abençoar a todos com a bênção de Deus. Jacó também foi Isaac que fez isso em Jacó também, e disse que o Senhor o abençoasse, passando a bênção a ele, porque a bênção ela vem desde Abraão. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, que te amaldiçoarem serão amaldiçoados,
Isso vai na descendência de Abraão. Aí, quando chega na vez de Isaac, e ele vai abençoar, no dia da sua morte, ele vai abençoar o seu filho, ele pensa que é Esaú, mas você já conhece a história. Jacó se disfarça de Esaú e recebe a bênção, não é? E a bênção que é derramada, exatamente essa: que o Senhor te abençoe, e que abençoados sejam os que te abençoarem, e amaldiçoados que te amaldiçoarem. E a bênção vai passando de geração para geração. Amém? Em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Lance palavras de bênçãos. Amém? Em nome de Jesus. Para que seja abençoado de geração em geração. Crê nisso. Mas eu falei isso aqui para você perceber o que acontece. Porque Davi, quando ele vai falar com Salomão, ele não diz o seguinte: que o Senhor te abençoe. Ele diz o quê? Guarda os preceitos do Senhor. E no finalzinho ele diz: para que prosperes em tudo quanto fizeres e onde quer que fores. Você observa como Davi instrui o seu filho. Não é que os outros estão errados, mas é que Davi abre o leque morto, escancara como que é ser abençoado. Amém? Porque a bênção de Deus, ela decorre de obediência. Então, quando há obediência, quando o Espírito Santo está atuando em nós, quando damos ouvidos à palavra, em nome de Jesus, então nós podemos seguir segundo a palavra e a bênção em nós e em nossa geração. Em nome de Jesus. Então ele prepara, então ele diz: meu filho, é como se ele dissesse: eu não estou te abençoando, eu estou dizendo para você, segue o caminho certo, e Deus vai te abençoar. Amém? Então é nesse sentido que Davi está abençoando o seu filho, em nome de Jesus. Amém? A gente vai abrir Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, o famoso capítulo das bênçãos e das maldições, né? Deuteronômio 28. Amém? Diz o seguinte, versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele diz que bênçãos são essas: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantem contra ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita,
nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Diga graças a Deus. Diz de novo assim, graças a Deus. Diz assim, Deus é bom. Agora diga assim, Deus é justo. Porque é o que a gente vai ler agora. Se prepare. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência, ou seja, a doença, te pegue a ti, até que te consuma a terra e que passas a possuí-la. Agora diga assim, misericórdia. Então, as bênçãos de Deus é para aqueles que obedecem os seus mandamentos. E nós só conseguimos isso pelo Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Sem Ele, nós quebramos aqui e acolá. E a Bíblia diz, no livro de Tiago, o que? Se você quebrou um mandamento, você fez o quê? Fez o quê? Quebrou todos. Porque os mandamentos de Deus, o que Deus fala, é verdade e não cai. E o que Deus fala é como se fosse uma corrente cheia de olhinhos assim, e se você tirar um, você quebrou tudo. Então, irmãos, nós, pelo Espírito Santo, nós vamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo a viver de forma que agrade a Deus, em nome de Jesus. Amém? Sem o Espírito Santo, só resta as maldições para você. Mas com o Espírito Santo nós temos as bênçãos. Ele é que nos ajudará a cumprir a vontade de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo não nos deixa só. Se você confia nele, ele te guiará no caminho eterno, em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar lá. Não, é Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, versículo 5, e diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então você observa, as pessoas lá de Deuteronômio 28, quando fala que elas serão abençoadas, e aqui está dizendo que essas bênçãos, essas misericórdias de Deus, elas chegam até 1000 gerações. Mas as maldições das pessoas que não ouvem a voz de Deus, a gente pode aplicar aqui e perceber que elas alcançam até a 3ª e a 4ª geração. Nós então percebemos o seguinte, que existe uma coisa chamada maldição hereditária. E a gente percebe mais uma coisa: não é o diabo quem a causa, é o próprio Deus quem a torna possível. A maldição hereditária, ela está no contexto de maldição.
E aquele que não está debaixo da voz de Deus, das ordenanças de Deus, Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Essas são as palavras de Deus para nós. Amém? É para que a gente possa viver nas bem-aventuranças, em nome de Jesus. Mas a maldição, ela chega na vida daqueles que se desfazem, que não querem saber de Deus. As maldições, elas chegam, infelizmente. E aí é interessante saber que a Bíblia fala como é que uma pessoa que errou, e a pessoa que está lá, a descendência dela, vai sofrer pelas coisas que ela fez. Foi por isso até que perguntaram para Jesus: Jesus, por que esse homem está cego? Foi ele ou foi os pais dele? Quem foi que errou para ele estar nessa situação? Como se os pais tivessem alguma coisa, mas você não virá em Ezequiel, não esqueci, que vai falar que a culpa de um não recai sobre o outro. Não recai sobre o outro. Então, como é que acontece isso? Você observa que lá ele diz que as pessoas que obedecem será bendito o fruto do ventre, mas os que desobedecem será amaldiçoado também o fruto do ventre. Porque ainda que você não chegue lá, olha o que acontece: a sua vida, como você tem vivido desregrado, sem obedecer ao Senhor, a pessoa que vive nessa situação, é esse ensinamento que ela está passando para o seu filho. Não, meu filho, não interessa o que Deus fala. Ela pode não dizer isso, mas as ações dela é o que mostra isso. É o que mostra isso. Já tem outras pessoas que as ações dela mostram o quanto Deus é importante na vida dela, o quanto Deus é precioso, o quanto as palavras de Deus são preciosas, e os filhos estão observando tudo, e eles serão benditos, porque estão ouvindo a voz, estão ouvindo o ensinamento pelo exemplo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então é assim que a gente vê que as maldições, elas vão chegando. Na terceira, você percebe que isso é uma redundância, porque se por acaso esse aqui errou, a gente, não, então vai chegar a terceira ou a quarta geração. Mas se esse aqui errou e o da terceira geração errar, não vai continuar esse negócio? Então é redundância exatamente para dizer exatamente sobre isso, sobre a pessoa, o teu filho, que a maldição ela vai acompanhando pelo estilo de vida que você está vivendo. Isso está se repassando para os teus filhos, está se repassando para eles. E aí você deixa de fazer uma coisa, você deixa de ouvir a voz de Deus, você desobedece a Deus, e é esse exemplo que os teus filhos estão bebendo. Estão bebendo, tá? E o risco deles fazerem o errado, se você estiver fazendo errado, é muito grande, a não ser que Deus chegue e mude a história deles assim, certo? Em nome de Jesus, Deus é poderoso para fazer isso, amém? Mas aqui é uma comparação da terceira à quarta geração para dizer o seguinte: a maldição de Deus ela pode chegar, mas a bênção de Deus ela é muito maior. As misericórdias do Senhor são muito maiores, elas chegam até 1000 gerações. Em nome de Jesus, amém? Ouçamos a voz de Deus, ouçamos em nome de Jesus. Vamos voltar lá em 1 Reis, em nome de Jesus, versículo 4, que diz assim, 1 Reis 2, versículo 4, em nome de Jesus, diz o seguinte: para que o Senhor, Davi continuando falando, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no nome de Israel. Glória a Deus. Então ele diz o seguinte: o que ele diz aí? Se os teus filhos guardarem o meu caminho,
se os teus filhos guardarem o seu caminho. Foi isso que Deus falou para Davi. Amém? Se os teus filhos guardarem o seu caminho, Davi, da mesma forma como você tem vivido, porque nós sabemos que Davi errou. Errou ou não errou? Errou feio ou não errou feio? Errou feio. Mas Davi se arrependeu. Ganhou um novo coração, transformado, mudado. Aleluia. E aí ele começou a viver segundo os propósitos de Deus para a vida dele até o fim. Amém? E Deus então deixou dito: se os teus filhos seguirem o seu caminho, eles vão herdar também o reino de Israel. E a gente pensa que isso só se cabe onde? Na descendência de Davi, até ali, né? Seguindo, né? Mas não, isso é promessa futura também. Porque nós vamos nos sentar no trono, segundo o que nos diz Apocalipse. Porque Jesus, segundo a descendência humana, Jesus veio de Davi. E nós entramos na família de Deus em Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, nós pegamos essa descendência aí. Nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Davi, somos filhos de Deus. Em nome de Jesus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, eu quero que você saiba, isso não salva você. Isso não salva você quando você ouve a voz de Deus. Mas quando você ouve a voz de Deus, significa que você foi transformado pelo Senhor. Significa que o Espírito Santo está agindo na sua vida e que você está sendo salvo. Você percebe isso? Que isso é resultado e não a causa da salvação. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando o Espírito Santo está agindo, nós nos arrependemos e a salvação está garantida. Diga glória a Deus. E então, pelo Espírito Santo que está sobre a nossa vida, nós começamos a seguir os mandamentos do Senhor. Nós vivemos segundo a sua vontade, para a sua glória, como reis e sacerdotes, geração eleita, constituída por Deus. Em nome de Jesus. Então essa promessa, na verdade, ela é muito maior. Versículo 5, ele diz o seguinte: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jetro, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Ou seja, você sabe o que aconteceu com Joabe. Você sabe, Salomão, o que foi que Joabe fez? Ele matou dois comandantes. Abner já tinha parado de se voltar contra Davi. Ele era comandante do exército de Saul. Abner, ele deixou de se voltar contra Davi e realmente se juntou, né? E teve aquele momento de paz. A guerra cessou. Mas porque nos tempos de guerra contra Davi, Abner matou o irmão de Joabe, chamado Azael. Joabe se vingou. Em tempos de guerra, Joabe se vingou. Em tempos de paz, em tempos de reconciliação, Joabe deixou que a ira, que a mágoa tomasse conta do coração. Não deixemos que isso aconteça. E aí ele matou a Abner, e ele também matou Amasa. Isso é segundo Samuel 20, se não me engano, quando ele mata Amasa. Amasa era outro comandante do exército, só que era comandante do exército de Absalão, quando Absalão estava contra Davi. O filho de Davi estava contra ele, e Amasa era o comandante do exército do filho de Davi. Mas, com o tempo, foi o que aconteceu. Absalão morreu e Amasa se juntou a Davi e se tornou comandante do exército de Davi. Joabe ficou com inveja, e enraivecido pela posição que Amasa estava tomando. Amasa, então, no momento que Davi disse que era para ir à guerra e atacar o local, e era para ir rápido,
Amasa então se demorou. A Bíblia não diz, mas tudo indica que era Joabe quem estava atrasando. E aí Joabe lá, ele se preparando para ir, Davi aguardando. Davi disse: temos que ir. Então ele pediu para outra pessoa fazer o trabalho para ir, porque senão eles iriam atacar. Então Davi, Amasa está demorando, então vamos logo. Então Amasa estava ali e Joabe chegou perto dele e deixou a espada cair. Joabe então pega a espada do chão, pertinho de Amasa, e ele olha para Amasa e diz: tudo bem, Amasa, como é que você está, meu irmão? Né? Aí ele pega bem na, que era costume, que era chamado ósculo santo, né? Dá um beijo, assim, né? Então ele pega assim, na barba de Amasa, dá um beijo, diz: como é que você vai, meu irmão? E com a espada ele enfia. Ele enfia ali em Amasa, e a Bíblia diz que as entranhas saíram, ficou um sangue lá, que não passava, olhava, até que cobriram ele com um pano para pararem de ver aquela cena tão terrível. Isso é o que Joabe fez em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos que era para ter reconciliação. Joabe deixou que os sentimentos ruins, mágoa e inveja tomassem conta do coração dele. Então Davi diz: você sabe o que Joabe fez? Joabe era amigo de Davi, mas Davi era homem de Deus, justo. Certo? Então ele diz: você sabe o que foi que ele fez. Versículo 6, mas olha só o que Davi fala, é muito interessante. Ele diz: faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cães desçam a sepultura em paz. Então não permita que as suas cães desçam a sepultura em paz. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Ele não disse se era para matar, se era para fazer alguma coisa, mas era para fazer alguma coisa segundo a sabedoria. Segundo a sabedoria. Aí Davi continua falando. Essas são as últimas palavras de Davi, né? Versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, os gileaditas, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Então ele se lembra de Barzilai, foi ele que me ajudou, né? Foi ele que me ajudou. Hoje conselho para nós, que a gente não venha esquecer de quem nos ajudou, em nome de Jesus. Amém? Nós devemos passar isso para as pessoas. Isso promove gratidão. Os teus filhos saberem quem foi que te ajudou lá naquele momento de necessidade. Foi fulano de tal, foi fulana de tal. E os teus filhos vão crescer em gratidão, em nome de Jesus. Amém? Versículo 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia Manaim. Porém ele saiu encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Esse Simei aqui, quando Davi estava no lugar, ele chegou jogando pedras, dizendo: tu está querendo tomar o trono do teu filho Absalão? Deus entregou o reino para Absalão, Davi. Você não está querendo tomar o reino dele? Nesse sentido, assim, falando palavras de Davi e amaldiçoando Davi. E aí Joabe, vai ser canção que não é Joabe e outro lá queriam atacar. Nós vamos atacar, hoje a gente pode dar, não façam nada aí. E aí depois de um tempo, Simei se arrependeu e pediu perdão a Davi, e Davi o perdoou. Mas é importante que vocês saibam de uma coisa: a descendência de Abraão tem uma promessa sobre si. Abençoados serão os que te abençoarem, e amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Certo? Ele fala no versículo 9: mas agora não tenhas por inculpado,
pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Certo? Eu quero chamar a atenção para você que Davi, ele diz para Salomão agir segundo a sua sabedoria. Segundo a sabedoria dele. E o que Salomão vai fazer? Deus é misericordioso, ele pode perdoar, é verdade, com certeza. Mas aqueles que se desviam dos mandamentos, tudo que resta para essa pessoa é maldição. E Joabe estava nesse caminho, pois não se arrependeu. Não se arrependeu. E aí, Salomão, então, manda procurar ele. E quando manda procurar ele, Joabe foge. E Joabe, então, vai para a igreja, vai lá para o templo, ver se acontece alguma coisa. A gente não vai estudar isso, mas ele foge para lá. E então ele é morto. Então a sabedoria de Salomão foi para matá-lo. Eu quero que você observe o que diz aí no livro, já está em 1 Reis, capítulo 2, o versículo 32. Olha só como diz aí, versículo 32. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arrependeu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeté, comandante do exército de Judá. Então ele diz o seguinte: você que está aí, no caso, a pessoa que estava querendo defender, sai da frente, porque senão a ira do Senhor vai cair sobre você. Então, aquilo que Salomão tinha ordenado tinha sido segundo a ordem do Senhor, certo? Então foi segundo a sabedoria vinda de Deus. Deus havia ordenado aquilo. Então, se a pessoa não sair da frente, ela também sofreria a punição. Então tem também esse meio aqui, meu aqui, ó, versículo. Vou dizer logo o que aconteceu. Simei, ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Quando ele lançou maldição, Davi o perdoou. E aí, segundo a sabedoria, Salomão então disse para ele o seguinte: você fique aqui no reino. Se você ficar aqui no reino, eu prometo que nada vai acontecer de mal. Nada. Então foi assim que ele agiu. Porque para as pessoas que têm arrependimento, há perdão. Diga graças a Deus. Mas para quem desobedece, tem o quê? Tem o quê? Maldição. O abençoado ou maldito, não sei dizer. o Simei saiu do lugar que Salomão tinha mandado ele ficar. O que acontece? Os servos de Simei saem de Jerusalém. E aí as pessoas depois chegam para ele e dizem: olha, eles estão lá em Aquis, eles fugiram para lá. Ele então monta no cavalo e vai atrás dos seus servos, sai. Olha o que diz aí no versículo 40. Então Simei se dispôs, abardou seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei, dizendo: no dia que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa essa palavra que ouvis, e você concordou. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei, disse. Ele é uma pergunta, né? Porque você não guardou? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça da tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. Ou seja, Salomão fez uma comparação: você agora será morto por causa da maldição que você lançou contra o meu servo, contra o servo de Deus Davi, contra Davi meu pai.
a maldição agora caiu sobre você. E há uma promessa sobre a descendência de Abraão. Mas, sobre a casa de Davi, permanecerá o trono, permanecerá a promessa de Deus, porque tem aqui quem cumpre os mandamentos. Então essa é a diferença que ele fez ali, para que ele si mesmo pudesse reconhecer, né? O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Eu quero que você observe que tudo é sob a sabedoria. Em nome de Jesus, a gente vai encerrar aí. A gente vai ler mais três versículos. 3 não. Alguns versículos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 19. Diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar. Tem gente procurando aí. Dá lugar o quê? A ira. Aí você pergunta, oxi. Não vos vingueis a vós, mas dá lugar a ira. Como assim? Tem algumas traduções que a ira está com I maiúsculo. Tem alguém aí com essa tradução? Que o I está com I maiúsculo? Tem ninguém que não com I maiúsculo? Tem não, né? Oxi, não tem levantar não, fez a cabeça. Em algumas traduções o I está em maiúsculo, que é exatamente dai lugar à ira. Isso aqui quer dizer dai lugar a Deus. Amém? Ele fala o seguinte: porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Certo? Então a gente não pode julgar Salomão. Salomão foi misericordioso, porque ele estava realmente sobre a ordem de Deus. A sabedoria, ela vem do Senhor. Amém? E aí ele diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos. Não façam isso. Não façam porque seu coração ficou com raiva e você se vinga, porque você está com raiva da pessoa e você vai se vingar. E tem pessoas que agem assim: não, Deus é fiel, Deus é fiel, eu quero ver se... Irmão, isso não é assim. Você não pode vingar a você mesmo. Não pode fazer isso, em nome de Jesus. Porque senão você está querendo agir com a sua ira, e na ira do homem não opera Deus. Na ira do homem, a ira do homem é totalmente contaminada. Somente a ira de Deus é perfeita e justa. A ira do homem, você está querendo fazer, Deus é fiel, Deus, fulano vai ver só, ele vai ver. Você está querendo fazer Deus de comparsa dos seus sentimentos, das suas mágoas, das suas coisas. O que nós devemos fazer é perdoar. Aleluia. Jesus falou isso, que nós devemos perdoar. E quem não perdoar, também não será perdoado. Não vos vingueis a vós mesmos. Amém? E eu quero chamar tudo para você que, no passado, o que acontecia? As pessoas, elas tinham que guerrear. Ou elas guerreavam, ou elas eram mortas. Porque os exércitos, eles vinham contra. E aí, o inimigo do povo de Deus eram os outros reinos que vinham contra eles. Mas a Bíblia deixa claro no Novo Testamento quem são hoje os nossos inimigos. Deixa ou não deixa? Os nossos inimigos hoje são as outras nações, é o vizinho do lado, é aquele parente que te fez uma raiva. Quem são os nossos inimigos? Principados, potestades, hortes da maldade. É o demônio, é o diabo, queira chamar como quiser.
Esses são os nossos inimigos. Amém? Em nome de Jesus, esses são os nossos inimigos. E você deve ter ciência de que os nossos inimigos hoje não são mais as pessoas. Por isso, Deus é quem toma de conta para retribuir as pessoas. Hoje, os nossos inimigos são os demônios. É o inimigo, não aquela pessoa. Porque fulano falou aquilo, não foi ele, irmão, foi o diabo que está na vida dele, está falando aquilo, aquelas besteiras. Não foi ele, não foi ela. Não é ela que está agindo assim, é o inimigo que está falando no ouvido dela e fazendo ela criar raiva de você, ficar fazendo isso. É o diabo que está agindo nessa situação. Então, nós devemos nos levantar contra os nossos inimigos. Amém? Em nome de Jesus, em oração, repreendendo o mal, repreendendo os demônios que estão causando aquelas contendas, estão causando aquele mal. Amém? Em nome de Jesus. Agora, das pessoas, é Deus quem cuida delas. Em nome de Jesus. Amém? Nós devemos agir com sabedoria. Tiago capítulo 1, a gente vai ler só mais 3 versículos. Tiago capítulo 1. Versículo é o 5 e o 6. Se dizer, irmão, preciso mesmo de sabedoria. Eu acabo agindo contra as pessoas. Pois é. Nós devemos direcionar o nosso comportamento contra os nossos inimigos reais. As pessoas, é Deus quem cuida delas. Peçamos sabedoria a Deus, amém? Versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à do mar impelida e agitada pelo vento. Amém? Em nome de Jesus. Então você está precisando de sabedoria, como agir, em nome de Jesus. Peça a Deus, mas não peça de qualquer jeito, não. Peça com fé. Deus me dá a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que a partir de agora eu vou agir com sabedoria, porque o Espírito Santo está na minha vida. Amém? Peça com fé e creia que Deus vai agir por meio de você. Amém? O nosso último versículo, eu falei que era 3, não foi? Foi 2. O terceiro está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8. Em nome de Jesus. Para todo mundo encontrar. Mateus 5, 8. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Mateus 5, 8. Vamos lá. Bem-aventurado. Errei. Eu estava lendo 9. É o 8. Vamos lá. Eu sei. É o 8. Meu Deus. É o 8. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão. Diga graça. Então, não suje o seu coração com mágoa, com inveja, com nada disso, em nome de Jesus. Ao contrário, tenha a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Não suje o seu coração, em nome de Jesus, porque a promessa é muito clara: eles verão a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. E sabe para você o que ele merece? Que o Senhor trabalhe mais em nossa vida. Nos colocar de pé. Em nome de Jesus.